TikTok, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite, tarde de calor. Estamos mais uma tarde calorenta. Deus fez querendo de madrugada, mas esquentou mais. Estou feliz com o Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Feliz com os irmãos. Quero agradecer a vocês, cada uma das mensagens que vocês têm enviado. Coisa aqui para mim, que vocês enviaram, mensagens que têm enviado. Vocês são bênçãos. Que Deus pôs no meu caminho. Fazer o quê? E põe mais em pé, assim. Ontem eu tentei enviar uma mensagem para uma Rose dos Santos, ela enviou uma mensagem para mim. Fui responder, mas não foi. O amarelo eu tentei de novo, não consegui. Mas tudo para a glória do Senhor. Irmãos, hoje nós estamos com 257 inscritos no YouTube. O nome é José Góes Contemplado a Minha História. Vamos começar mais um vídeo. Essa é a mensagem que eu envio primeiro. Ela está no Messenger, no de hoje, né? As pessoas enviam no Messenger de hoje, eu vou enviar amanhã, na parte da manhã. Ontem à noite eu enviei para algumas e essas são repetidas. Quando tem no Instagram, no YouTube, eu mando a mesma. Não repare. É a mensagem bíblica. Mensagem de promessa de Deus na nossa vida. Aqui hoje nós temos o livro de Samuel, capítulo 12, versículo 22, onde fala: pois o Senhor não desamparará o seu povo por causa do seu grande nome. Não desamparará nós por causa do grande nome do Senhor, para todos saberem que Ele é Deus. Porque aprove o Senhor fazer-vos o seu povo, porque foi do agrado do Senhor fazer de nós o seu povo, nos dá um nome. Aqui estava falando nessa escritura, 1 Samuel, para o povo de Israel. Hoje nós somos unidos ao povo de Israel através da morte de Cristo. Não posso deixar de estar salientando isso, né? Hoje nós somos uma família, a família de Deus. Temos que andar em obediência, seguir os estatutos, né? Então essa é a mensagem de hoje, que está no Messenger, está também no TikTok, eu vou passar logo mais. Então, Deus se agradou de chamar nós, nosso povo, de ser nosso Deus. Agradou a Deus isso. Ele não desampara, nunca nos desampara. Às vezes nós saímos da presença dele, viramos as costas para ele, mas ele está sempre ao nosso redor, nos dando força, nos guardando. Vamos começar o vídeo agora de Daniel, para Daniel no capítulo 8. Vamos começar assim. Eu esqueci de orar, né, meu irmão? O irmão está ficando velho. Pai, obrigado pelo alimento, pela família que você me deu, obrigado por mais um vídeo. Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos, então, junto comigo, Pai. No YouTube, no Instagram, no TikTok, nas redes sociais, Pai. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância. O que eu fiz, que eu posso fazer, que desagradou o Senhor, perdoa-me, Pai. Eu sou um homem pecador, sou falho. Estou aqui clamando, Pai, pela tua misericórdia. Que tenha misericórdia da minha alma, Pai. Afasta da escuridão, afasta das coisas sagradas do Senhor, Pai. Perdoa da minha casa, perdoa da minha parentela, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, Pai, hoje, no livro do profeta Daniel, no capítulo 8. Não sei o que eu quero ouvir, nem o que eu quero falar, mas que o teu Espírito tenha a falar, para que nós venhamos nos fortalecer na tua presença. Tudo seja para agora o teu santo nome. Amém. Irmão, continuando o sonho que Daniel teve, a visão, está vendo no capítulo 7, qual o Senhor Daniel separou 21 dias de jejum e oração, jejum onde ele não comeu água, não bebeu nada que agrade a carne, né? Manjar desejável não comeu, vinho nem bebida forte comeu, ele separou para Deus. E nós vemos lá no começo do livro de Daniel, que quando eles foram para a Babilônia, eles propõem seu coração não se contaminar com as coisas da Babilônia. E Deus deu a ele visões, interpretações, Deus deu sabedoria a ele. Que Deus queria usar,
quis usar Daniel ali na Babilônia. Então, nós entendemos que a Babilônia precisou de Daniel. Ele foi governador, mas Daniel não precisou da Babilônia. Ele começa mostrando quando ele não se contamina com nada da Babilônia. Vamos lá então. No ano terceiro do reinado de Belsazar, apareceu uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão acontecendo quando vi que eu estava na cidade de Susa, na província de Elão. Vi, pois, da visão que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas, e duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subia por outra. Vi que o carneiro dava amarrado para o ocidente, para o norte, para o meio-dia. Nenhum dos animais podia estar diante dele, nem havia nem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. E estando eu considerando que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha as duas pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. E o vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, e feriu o carneiro e lhe quebrou as duas pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. Lançou por terra e o pisou ao pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua força, maior força, aquele grande ponta foi quebrada, e subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. E uma delas saiu, uma ponta muito pequena, qual cresceu muito para o meio-dia e para o ocidente e para a terra formosa, e se engrandeceu até o exército do céu. E alguns dos exércitos e das estrelas deitou por terra e as pisou. E engrandeceu até que o príncipe do exército por ele foi tirado, e contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Aqui nós vemos aqui o bode pode ser o povo de Deus. Eu não vou falar para os irmãos que eu tive a interpretação que Deus mostrou, que não falou. Pela leitura nós vemos que o carneiro é a nação, deve ser as nações de Babilônia. O bode deve ser as nações inimigas que se levantou para destruir a Babilônia. E nós vemos essas pontas, elas diz respeito ao exército dos inimigos. A ponta que cresceu, ponta menor, nós vamos ver que são as nações que se levantou contra a Babilônia. Nós sabemos que naquele tempo levantou muitas nações, inclusive os romanos levantou contra os babilônios. Ali nós sabemos ali, quando ele vê, Nabucodonosor tem aquela imagem, aquela estátua, os 4, o pé de barro, que se uniu a outras nações, ali a Babilônia que se uniu com outras nações, mas tornou uma nação fraca, que foi vencida. Então, nós entendemos pela leitura que era a luta dos reis contra si mesmo e para destruir a Babilônia. Isso Deus deu em visão a Daniel para que ele acalmasse o coração, porque sabia que a Babilônia ia ser atacada, destruída, mas Deus deu a Daniel entendimento que o povo de Israel, eles seriam libertos, voltariam para suas casas.
Hoje, irmão, nós vivemos nessa guerra. Quantos países andam lutando entre si, quantas guerras acontecendo. Até os países andam lutando entre si mesmo. O Brasil vive em guerra com esses traficantes, muitos bandidos, né? O Brasil vive em guerra, até mesmo entre os governantes, né? Então o mundo, ele está em guerra. E para o mais interessante, irmão, que nessa guerra, o Israel está no meio da guerra. As nações estão se levantando contra Israel. Nós sabemos que isso está na Bíblia. A palavra do Senhor fala que quando houver paz em Israel, virá o fim, o começo do fim. Então o mundo todo está em guerra. A nação querendo ser maior que outra, a nação querendo dominar outra, né? Todas as nações querem ter o domínio de tudo. E nós sabemos que nessa guerra não é somente o povo de Deus, homens normais que estão brigando, está brigando também os principados. Tem a briga aí também do anticristo que está aí, que vai tomar o reinado do povo de Deus. No meio dessa guerra toda, o pior é quando o anticristo vier e enganar o povo com um reinado de paz. Vai haver isso, está lá no livro do Apocalipse, lá no final do livro de Daniel, nós vamos ver também que tem essa profecia, né? Não é como no Apocalipse, mas dá a entender que o mundo vai vir para as mãos do anticristo. E quando isso acontecer, a igreja do Senhor não pode estar aqui. Nós temos que estar preparados, quando vier a tribulação, aqueles que estiver preparado subir com Jesus Cristo, ele vem buscar a igreja. Mas vai ficar somente aqueles que aceitaram as dádivas, as oferendas, os pratos da Babilônia. Esses vão ficar. Essa guerra que o Daniel, Deus mostra a Daniel, mostrando que aqueles do povo de Israel que estavam preparados para voltar, iriam voltar, mas muitos iam morrer por ali mesmo. Muitos iam ficar, porque está lá no profeta Jeremias, que muitos iriam ser tirados das suas casas e não voltariam mais. Nós vemos o caso dos filhos do rei Joaquim, né, rei de Judá, que eles foram, mas foram todos degolados. O rei ficou, cegaram, furaram os olhos do rei e ficou cego. Mas ele comia da porção da Babilônia. Então, mas ele foi sustentado até morrer. Então, é onde fala o profeta Jeremias, que muitos não voltariam para sua casa. Aí nessa visão, essa guerra que Daniel está vendo, pode estar acontecendo isso. A guerra de todos os reinos da terra contra a Babilônia, agora já não está na mão de Nabucodonosor. Já está na mão do seu herdeiro, Belsazar, que era o herdeiro que ia ficar no lugar, ficou no lugar de Nabucodonosor. Agora viria a guerra. E nessa guerra, os reis mais fortes iriam todos eles se juntar e destruir a Babilônia. E nessa destruição, o povo de Deus foi para a mão do rei Dario, o rei da Pérsia. Babilônia já não existe. Então Deus mostrando a Daniel, para que Daniel visse e avisasse o povo da guerra que viria. A palavra do Senhor nos fala que Deus não faz nada sem antes revelar seus servos os profetas. Deus fala, revela os profetas, sempre foi assim. Teve um tempo que Deus calou com o homem, porque o homem não quis ouvir a palavra do Senhor. O homem não queria mais ouvir a voz do Senhor. Então Deus se afastou do homem. Mas nós devemos agradecer a Deus, porque ainda hoje, no dia de hoje, o mundo como está, o mundo está corrompido, igrejas corrompidas, Deus ainda fala, ainda
tem os vasos dele, ainda tem a Sagrada Escritura, que Deus nos dá a interpretação do que vai acontecer no final dos tempos. Onde a gente pensa, Deus calou com o homem quanto tempo? Mas Deus deixou a Bíblia Sagrada para a gente ler, para a gente meditar, estudar e saber que é Deus que está falando conosco, das coisas que aconteceram, das que hão de acontecer e da que está acontecendo. Irmãos, não fique na tua casa de braços cruzados, esperando que Deus envie um homem para falar com você. Não. A Bíblia, ela está falando com você. O próprio Deus, o próprio profeta, está mostrando para você o que foi o mundo, o que é o mundo, o que vai ser o nosso futuro. Não espere levantar um profeta de uma igreja, ou te encontrar na rua, no teu trabalho, e falar, acontece isso, já aconteceu comigo. Dentro do ônibus, já aconteceu. Na rua. Mas não fique esperando por isso, não. Pega, se esforça, toma um tempo, uma parte do seu tempo e aprende. Escuta o que Deus está falando através da Sagrada Escritura. Não espera só vir a voz do homem, porque Jesus adverte a igreja. Há no mundo falsos profetas, a igreja do Senhor hoje está cheia de falsos profetas, falsos ensinadores, falsos pastores. Quem nos alerta é a Bíblia, não sou eu, meu irmão. O próprio Jesus fala lá nos Evangelhos. A Bíblia está nos alertando para tudo isso que está acontecendo. Então, irmão, vamos nos apegar na palavra, vamos procurar com maior boa vontade, com maior esmero, aprender o que Deus está falando conosco cada dia. A gente é costumado ouvir nas igrejas, Deus calou com um homem muito tempo. Ficou calado, ele ainda dá umas datas. Mas Deus, ele não está calado comigo, com você. Naquele tempo eu não creio que Deus calou. Porque existia o Torá, existia os livros, existia o pergaminho. Eles tinham como ler, Deus estava falando. A lei estava ali. Quando Moisés faz a lei, Deus fala através de Moisés, também falou com Josué, não afaste o livro dessa lei da tua mão, né? Nem dos teus olhos. Medita nele de dia e de noite, ensina a teus filhos. Então, desde aquele tempo, o povo está falando, Deus não calou, não. Aqui, quando você está lendo a Bíblia, Deus está falando com você. Ah, mas os irmãos, Daniel já foi muito tempo. Mas ele deixou aqui um escrito para tempo do futuro. Vai lá no último capítulo, vai ler. Ele deixou o Apocalipse, as coisas que vão acontecer. Deus não calou. Ele continuou falando. A palavra que eu li hoje lá, essa é Economenses, né? No livro de 1 Samuel, no capítulo 12, versículo 22, pois o Senhor não desamparará o seu povo, por causa do seu grande nome, porque ao Senhor aprove fazer-vos o seu povo. Deus não nos abandonou, Deus não calou conosco. Deus está falando. A palavra do Senhor diz lá no livro de Isaías, terão ouvido, mas não ouvem, terão olhos, mas não vê. Nós temos ouvido, mas não queremos entender o que Deus está falando através da Escritura. Temos olhos, vemos o que está acontecendo, mas estamos cegos. Não queremos, porque o mundo cegou nossos olhos. As coisas desse mundo não estamos conseguindo ver as coisas espirituais, só as coisas terrenas. Nos apegando a homens. As guerras estão aí, meu irmão. As guerras virão ainda. Terremotos, enchentes, peste, tudo de respeito à visão que Deus mostrou a Daniel. Jesus disse, quando houver terremotos, sedições, peste, fome, enfermidade, né? Ou seja, as pestes, né? Está próximo o fim, ainda não é o fim.
É só o começo das lutas. Guerra está acontecendo. A nossa guerra, meu irmão, tem que ser guerra espiritual. Temos que viver em paz com o nosso lar, com a nossa luta espiritual, lutando contra as potestades e os principados das trevas. A nossa luta não é com a carne, nem com sangue, é com as potestades. Vamos entender que Deus não está calado. Quando uma pessoa que vai à igreja e começa a falar que Deus calou, Deus não calou. Deus nunca deixou de falar com o homem. Lá, desde Gênesis até Apocalipse, Deus está falando com o homem. Ele renovou quantas alianças com o homem. Você, depois que veio para casa do Senhor, quantas alianças renovou com o Senhor? Quantas vezes se reconciliou? Quantas vezes? Mas Deus está anunciando guerra. Tempo difícil para nós. Eu creio que essa é a visão de Daniel. Hoje nós terminamos o livro de Daniel, amanhã vamos para Oséias, mais 2 dias, né? E assim nós vamos completar a Bíblia, se assim Deus permitir. Eu não tenho o tempo certo, mas é mais de 2 anos, meu irmão. Eu não sei aonde nós estamos ainda, mas eu creio que nós não chegamos na metade. Vamos orar? Pai, obrigado a Ti, Pai. Eu agradeço a Ti por tudo que tem feito por nós, Pai. Pai, eu agradeço pela oportunidade que você dá de gravar mais um vídeo. O irmão deixei para trás o versículo 27. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. E espantei-me acerca da visão, e não havia quem entendesse. Até aí, Daniel não entendeu a visão. Não havia quem entendesse. Os amigos dele não entenderam, ninguém entendeu. E ele esteve enfermo. Foi muito, a luta espiritual nos deixa fraco, nos deixa enfermo. Essa fraqueza, Daniel, é a luta espiritual, o jejum, o esforço para se ter intimidade com Deus, para se santificar. Somente até aqui. Pai, agradeço pela vida de teus filhos, Pai. Coloco nas tuas mãos as nossas necessidades, Pai. O Senhor sabe a necessidade de cada um dos teus filhos, Pai. Eu coloco nas tuas mãos a minha vida, a minha família, a família de cada um. Os teus filhos estão junto comigo, Pai, nesse vídeo, Pai. Eu coloco, Pai, na tua vida, nas tuas mãos, Pai, os nossos amigos, nossos vizinhos, nossa parentela, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, salva, cura, liberta pelo poder da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmão, Jesus Cristo está voltando. Vamos preparar, a igreja prepara para encontrar com o teu Deus. Jesus te ama, eu também te amo. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.